Oi, é a sua primeira vez aqui na Academia Mágica Dragon Guard? Seja bem-vindo! Eu sou a Arya, uma das professoras de magia élfica. Olhe, para entrar nela é simples. Você só precisa fazer a sua inscrição de membro. Simples, não é mesmo? Veja, para cada aluno matriculado, esse aluno receberá uma vestimenta e um brasão. Esse brasão, ele vai mudando de acordo com o tempo na academia. Mas, de qualquer forma, você saberá mais informações diretamente do seu Magicom, que é essa pulseira que você recebeu quando atravessou o portal. Boa sorte na sua jornada! Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o PV mais uma vez. Vamos trazer aí a continuação do nosso grande Ye, o Guerreiro Nato. Então vamos nessa? Vamos então diretamente para o capítulo 21 ao 24, vamos lá? Vamos lá, continuando a história de onde paramos? Então voltamos para o Barba, que fica falando que a partir de agora ele deve respeito ao presidente Park da Irun e não a ele. Então ele confirma que entendeu o que foi falado. Bem, então entrarei em contato com você mais tarde, com um local confirmado, certo? Porque parece que estou sendo perseguido pelo Seo Yon. E assim Barba finaliza dizendo para ele entrar em contato. Então vemos o boy sentado apreciando a paisagem e pega o celular do lado dele. Alguém atende, ele começa a falar com alguém chamado Presidente Park e corta a cena para alguns prédios e 3 homens estão em um elevador. Então vemos um velho de cabelos grisalhos falando: Seo Yon? Ah, eu estava esperando sua ligação. O boy falando: houve um erro da minha equipe em relação à questão do envelhecimento. Então mostra o 7º andar. Desejo compensar e restaurar nosso relacionamento. A porta se abre. Vivi o suficiente para ouvir algo assim de você, Seo Yon. A vida é realmente cheia de surpresas. Estou pensando em oferecer cerca de 100 milhões como compensação. O que você acha? 100 milhões? O boy fica calado esperando a resposta. Então os 3 começam a entrar enquanto a mulher saudava eles. E o grisalho fala se era só isso o que ele poderia oferecer. Então quanto você acha justo? Enquanto ele se preparava para falar, vemos ele adentrando o escritório e os seus camaradas notaram ele chegando. 300 milhões em dinheiro, falou o grisalho enquanto todos se curvavam e ele sorria todo feliz com a notícia. 300 milhões? Ele começa a entrar no escritório. Há algo de errado? Acho que é razoável. Ou você prefere 500 milhões em títulos ou garantias? Não, já preparei os 3 milhões em dinheiro. Então, durante a conversa, o Boys fala que como seria lavagem de dinheiro, ele entregaria pessoalmente e que ele marcasse o local para se encontrar. Então, o grisalho se senta, confirmando que vai avisar o local assim que ele confirmar quando estivesse com o dinheiro em mãos. E então o Boys confirma que em 3 dias ele pode se encontrar e mandasse a localização para ele. E com isso vemos que era o presidente da Irun. Ele se levanta e vai até perto da vidraça e começa a falar com alguém chamado Won Chang-so, pedindo para marcar o compromisso dele daqui a 3 dias e pede para informar que essa data é importante, pois o CEO estaria disponível só esse dia. E assim, ele finaliza confirmando o agendamento. Ele leva o braço até a cabeça e começa a rir pensando em algum plano. Voltamos para Gen e alguns homens estão retirando aquele sofá enquanto Ye estava observando junto da Xie-Yon. Ela arrumada pergunta onde estava o presidente. Ele está ferido. Então, eu estou no comando por enquanto. E ela enchendo a bochecha fala: não funcionamos há 3 dias. Você precisa compensar a perca. E ele fica calado enquanto suava. E ela sorri, dizendo que ele era fofo. Enquanto ele observa ela se aproxima, que queria uma compensação. E ele diz que não tem dinheiro. Ela confirma que não queria dinheiro. E ele fica em dúvida do que ela queria. Então ela, toda sapequinha, se aproxima perto dele, fazendo ele corar. E chama ele para um encontro. E ele fica surpreso do convite do nada. A noite chega, lá no prédio do grisalho. Então vemos o Barba falando com ele.
que em breve farão parte da mesma família. Parece que Yeon Sang-tae tem algum compromisso daqui a 3 dias. Então essa é a única vez que ele pode escapar. A localização é um pouco longe, Namyangju. O velho fala, tem um acordo com o Yeon Sang-tae e que vai ser no mesmo dia. Um acordo? Você confia nele? Ele disse que viria pessoalmente. Ele pega o vinho e começa a colocar na taça. Barbie explica para ele que o Boys é uma serpente e que eles ajustarão a força deles de acordo para poder enfrentar o Boys. Você disse que traria Wong Chang-soo, certo? Se for algo assim, minhas forças serão suficientes. Então ele mostra que tem a força desses 2 caras chamados Min-hyuk e Sun Jin-sik. Barba fala que por precaução vai adicionar mais uma pessoa para ajudar e que ele era mais forte que ele. O velho animado querendo saber quem era. Alguém com um profundo rancor pessoal contra Yeon Sang-tae. Ele perdeu toda a sua família para as ações de Yeon. Eu vejo, ele deve estar vivendo em um grande poço de desespero. O grisalho falava isso enquanto olhava para o vinho. Ele pode estar vivendo só porque não pode morrer. Ele fala isso enquanto se lembra da primeira vez que os dois se conheceram. E ele vê o olhar do nosso prota na agonia eterna, vivendo uma vida esperando apenas derrubar Yeon Sang-tae. Vemos então algum lugar no centro e Ye já está em seu encontro com a Chae-yeon. Então parece ser algum meio de café e ele está bem envergonhado. Então a Chae-yeon começa a falar, opa, faça certo. Então continua o Barba dizendo, apenas no caso de... Nosso prota todo envergonhado começa a falar, Delicious Muy Magic. E quando ele termina de falar, a Maid fala, aproveite sua refeição, senhor. Bem, se as coisas dão errado e ele for sacrificado, você não é humano. Essa arma não tem nada para proteger. Não há felicidade, só dor. Se ele se sacrificar, isso também seria o destino. Voltamos então para eles caminhando na rua, enquanto telefona. Ela sai toda feliz cantarolando e é confirmado para ele ir para um local indicado em 3 dias. E ele confirma. Chae-yeon chama ele e ele olhando, pergunta se ele quer jogar com ela amanhã. Ele pergunta amanhã e ela confirma dizendo que se ele vai ficar livre esses 3 dias, saísse com ela. Ele fica pensativo enquanto lembra de algo. Ele ouve alguém chamando ele de irmão e ele olha para trás. Aparece a irmã dele, ela agarra os braços dele toda feliz e entram na escola. Ele começa a acariciar a cabeça dela, enquanto ela sorri. Volta pro presente e eles continuam andando. Então ele pede para ela notar. Então ele para. Ela nota que ele parou do nada e olha para ele. Acho que você escolheu a pessoa errada. E ela fica em dúvida do que ele estava falando. As pessoas passavam enquanto o silêncio reinava entre eles. Então ela começa a falar alto enquanto as pessoas começam a olhar. O que isso significa? O que você quer dizer com escolher a pessoa errada? O quê? Diga-me! Não fuja covardemente, me diga! Você não vai me contar? E ele segura a mão dela e começa a levar ela para outro lugar. E com isso vemos que se a garota começa a berrar na rua, fazendo você passar vergonha, você tem que puxar ela para outro lugar. Eles se sentam no banquinho da praça e o silêncio continuava, enquanto ela apenas esperava ele falar algo. Eu matei alguém, disse Ye meio abatido. Ela olhando, você? Por quê? Ele disse palavras independentemente ofensivas. Minha mãe morta. Ele foi a razão da morte da minha irmã e mãe. Ela apenas observa calada, vendo a expressão de Ye. Então, estou tentando descobrir quem arruinou nossa família e fazer o pagamento. Então vou me entregar. Se isso acontecer, nós... Quando ele ia falar, ela corta o assunto falando, caramba, você os matou bem. E aí, com os olhos já sem vida, olha para ela espantado. Esses bastardos merecem morrer, mas você confia em mim? O que acontecerá se eu denunciar isso? Você é honesta com suas emoções. Isso é diferente de mim. Eu sempre escondo o meu. Posso dizer por suas ações. Ela continua falando, ok, só para resumir tudo isso, você está me dizendo para não gostar de você porque vai apodrecer na prisão de qualquer forma, certo? Então, ele continua, sinto muito se você fez suposições. Ela sorrindo diz, o quê? Irmão, pensei que você gostava de mim. Você me odeia, então? E ele olha para ela, não é isso, mas... Quando ele vai falar, ela tampa a boca dele com os dedinhos macios dela. Se não é que você me odeia, já basta. Pensa nas outras mais possibilidades mais tarde. E assim, ela sorri para ele. Ele vai falar do futuro e ela corta dizendo para ele pensar no agora. Então ele fica calado pensativo. Então ela começa a falar bastante coisas que irei resumir. Que ela fala que gosta dele e pede para não afastar ela dele. Ele continua observando ela enquanto ela se aproxima e deita no ombro dele. Ele então observa enquanto ela estava toda feliz e acaricia a cabeça dela como fazia com a sua irmã. Então, ela percebendo, fica meio desanimada. 3 dias se passam e a galera do bem estava reunida. Um homem vai andando
andando no meio deles e vemos que era o grisalho. Vemos então Ye no meio deles observando o grisalho passar. Então o cara que estava atrás dele, notando Ye, se aproxima perguntando quem era esse pequeno pirralho. O grisalho fala que ele foi enviado por um amigo e disse que não precisava pagar nada. Esse cara continua tirando com o nosso prota, dizendo que ele estava pensando que não era para mandar apenas um. Você não acha que será dito que você sacrifica a família de outra pessoa por nada, se ele morrer sem sentido? Ei, saia! Você não me ouviu? Você é inútil, então saia daqui. O outro se aproximando. Ei, você tem que falar tão abertamente? Vamos ter uma briga sangrenta com Yon Sanctai. Vamos pegar todos aqui, mas alguns deles podem escapar na outra direção. Você espera lá fora e cuida dos caras que tentarem escapar, certo? Você pode fazer aquilo? E ele olha o local e ele confirma que entendeu e vai até lá. Enquanto os outros observavam ele indo, sorria de deboche. Enquanto Ye anda, eles ficam falando que ele era muito fraco e que iria acabar com todos lá e que não pedisse ajuda depois. Ye, depois de ouvir isso, anda sem exalar emoção nenhuma. Então vemos o grisalho sentado esperando o boy chegar, enquanto a galera do bem estão aguardando juntamente com ele. Ele, olhando o relógio, fica se perguntando por que ele não apareceu ainda. O cara do lado fala que talvez ele tenha se assustado e fugido, e a galera começa a rir. Assim que falam isso, um carro começa a se aproximar. Parece que ele apareceu afinal, hein? O boss começa a sair e fica posicionado de frente para eles, enquanto a luz alta os impedia de ver. Vim sozinho como prometido, mas o que há com todas essas pessoas? Ele já começa a ficar irritado e o grisalho fala: só no caso, você sabe, desculpe por ser suspeito. O boss, ouvindo, sorri. E o dinheiro? Quando cheguei, o estacionamento do primeiro nível do porão estava completamente vazio, mas há dúzias de pessoas escondidas no segundo nível do porão. O grisalho, ouvindo isso, disse: o quê? Eles provavelmente planejam me bloquear em cima e me empurrar para baixo, certo? Então eu cuidei disso primeiro. Então vemos as mãos dele depois do lanche e a galera se aproximando. O grisalho se levanta com pressa e derruba a cadeira. Ele então, como psicopata, fala: não precisa se desculpar, mas estou aqui hoje para arrancar sua cabeça. O grisalho, já irado: seu bastardo! O outro grita para atacar e a galera do bem começa a lutar entre si. Um carro se aproxima e vemos o Barba dentro dele e outro cara se aproxima. Então vemos alguém que estava dentro desse carro. O Barba fala que teve que trazer ele porque pediram para ser ele trazendo, mas ele já tinha que voltar para ficar do lado do presidente. Então vemos que era o Moicano, que falava que era a chance deles pegar o boss enquanto estava distraído. E o Barba pergunta como estava a família e ele confirma dizendo que estava sozinho. Barba olha para o retrovisor e logo para ele. Então voltamos para a porradaria dos capangas. Aquele valentão estava dando uma surra nos outros e o boss, notando, já sobe as mangas dizendo que teria que dar um jeito por si só naquele cara e corre para cima dele, enquanto chamava pelo nome: Song Ming-hyuk! Ele olha para trás e quando nota, o boy já tá de frente dele com os punhos fechados e acerta ele com tudo. Ele cai no chão na mesma hora, deixando o bastão cair. Ele tampa o nariz enquanto os litros descia. Seu filho da mãe! E ele avança para cima do boss. Ele avança com um soco e o boss revida acertando o punho dele e quebra os dedos dele na mesma hora. Eita, de ferro esse boss! O boss agarra ele e manda um suplex, eu acho que é assim o nome, e derruba ele de cara no chão. Os outros, vendo ele apanhando, começam a suar frio. O grisalho já estava angustiado, juntamente com seu parceiro. Eu vou liderar e limpar o caminho. Todos me sigam! E assim, o boss fica possuído. Ele começa a caminhar e corre logo em seguida. E parte para cima do grisalho igual um leopardo quando vê sua gazela bobeando. O boss grita: Dr. Kang! Ele começa a correr enquanto grita para parar ele. O outro tenta pegar ele, mas ele desvia indo para cima do grisalho. Ele chuta as pernas do grisalho e ele começa a cair. O outro tenta se aproximar e é impedido pelo carinha do bar. O boss monta nele lá ele e ele fala: todos os seus negócios são meus. Basta carimbar os documentos. Eu vou carimbá-los, por favor. O quê? Implorando pela sua vida? Tudo que preciso são seus dedos para carimbar. Ele vai até a garganta dele e segura. Enquanto o velho já estava espantado a nível máximo, ele segura a garganta apertando muito forte e estica e finaliza com um fatality. O farol do carro brilhava alto, presenciando essa cena enquanto o boss observava ele caído já sem vida. Os litros saíam e o dedo dele ainda mexia e logo parou. O boss observava sua mão olhando para os restos e joga fora enquanto ele sai pulando. O outro observa com medo, enquanto os outros ficam se perguntando o que farão agora que acabou. O boss fala: a partir de agora, poupe aqueles que concordam em se juntar a mim e mate o resto. E gerente Yo, ele aparece
e fala: sim, boys, corte seu polegar e traga-o para mim. Precisamos preparar os documentos imediatamente e levá-los para Jungpyeong-wook. E ele confirma: sim, senhor. Quem é o próximo da linha depois do gerente Yo? Então aparece alguém correndo dizendo que era ele. O boss pede para ele finalizar isso e confirma. O boss vai até o carro e entra e olha alguns documentos no lado. Ele observa enquanto o cara tá cortando o dedo e arranca enquanto pula igual peixe fora d'água. E ele sorri, ele põe um dedo enrolado em um pano e leva até o boss correndo. Então, está aqui, senhor. Ele abre e observa o dedo lá. Ele pega o dedo, passa na tinta do carimbo e assina os documentos. Você não vai conduzir? O outro com medo diz que sim e começa a sair dali. Os que ficaram para trás para limpar tudo percebe algo no fundo e fala: quem estivesse ali era para deixar as armas, se ajoelhar e se render. Um bastão é jogado no chão e vários se rendem e se ajoelham enquanto os outros seguravam eles. Ele, percebendo o outro, pergunta quem era ele e ele observa enquanto o outro pede para pegarem ele. E quando percebemos, ele sai correndo. Ele começa a ir em direção à saída e o outro grita: peguem ele! Volta para a cena do carro do Barba e os dois estão voltando. Quando percebemos algo, 2 carros se aproximam e ele sai do carro todo sério. Alguns seres de bem saem e o outro de terno branco sai sorrindo. Ei, King Gun-ho, vim marcar a data do seu funeral. Você não tem habilidades para sobreviver aqui, tem? E vemos seu nome, Baek Sang-hwa. Barba olha para trás e vê que o moicano estava com medo. Bem, o presidente Wu deve ter sido ameaçado. O que mais ele pode fazer? E fica em pose de luta. Volta pro carinha correndo e cerrando os dentes, tentava arrumar um local para se esconder. Abra a porta! Abra a porta! Abra a saída de emergência! Ele gritava enquanto subia as escadas e nosso Ye estava lá parado, apenas observando. Ele nota Ye parado quando o bastão vem voando e acerta ele na cabeça, fazendo cair de bunda no chão. Os outros começam a se aproximar, sorrindo, percebendo que pegaram ele. Enquanto nosso prota começa a descer das escadas, ele começa a reclamar dizendo que ele iria morrer uma morte sem valor. E ele pega o bastão no chão e ele nota: o que você está fazendo? Ah, é você? E ele fala: como vocês pediram, eu vim para cá. E mostra a parte que pediram para ele ir para lá. Eu vou acabar com eles. E assim, ele observa o cara com seu olhar determinado. E acabou, galera! Como vocês podem perceber, eu demorei um pouquinho para postar essa continuação por conta que o autor não estava conseguindo trazer automaticamente rápido, né, como foi, porque o pessoal tem que traduzir da Coreia para o inglês e eu do inglês para o português para trazer para vocês. Muito obrigado aí para quem chegou até aqui o finalzinho. Sei que foi curto o vídeo, mas com isso a gente consegue trazer mais rápido para vocês, certo? Muito obrigado para os inscritos novos e aqueles que virão ainda no futuro. E com isso eu tô preparando algo especial para vocês aí. Tem 2 manhwa que eu vou colocar para vocês escolherem muito em breve, tudo bem? Então fica com Deus e é isso aí, valeu? Fui!